Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma palestra da OAB São Paulo. Eu sou Leone Pereira, advogado e professor da área trabalhista, e aqui inicialmente com os agradecimentos. Agradeço o doutor Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, é o próprio espaço da OAB São Paulo, casa que eu integro e tenho muito orgulho e muita honra de fazer parte. Estamos em tempos de pandemia do novo coronavírus, do Covid-19, e a ideia é que esse espaço seja uma ferramenta útil de veiculação de informações. E a área trabalhista, ela vem passando por grandes transformações. Então, tá aqui a palestra, eu quero trazer um apanhado geral das inovações trabalhistas em tempos de pandemia. Então, preparei aqui um PowerPoint simples, né, só para a gente ir trabalhando, para você entender o raciocínio. Eu vou falar, lógico, muita coisa de cabeça, mas permitir anotação quem quiser, ou quem quiser só prestar atenção também fica à vontade, fica à disposição. Aqui estão meus principais contatos, minhas principais mídias sociais, o meu Instagram, @professor Leone Pereira, e meu canal no YouTube, Leone Pereira. Tudo que vem acontecendo na área trabalhista, disponibilizamos lá, tá? Deixa eu colocar e compartilhar a tela aqui com vocês, olha só. Então, inovações trabalhistas em tempos de pandemia. Leone Pereira, tá aqui o logo do meu escritório, PMR Advogados. Aqui tá minha foto. Pessoal, só o meu currículo a título de apresentação. Eu sou sócio advogado do escritório PMR Advogados. Eu sou pós-doutor pela Universidade de Coimbra, Portugal. Sou pós-doutor pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Doutor e mestre pela PUC de São Paulo. Especialista pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Eu sou titular da cadeira número 19 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Sou coordenador e professor do Damásio Educacional, IBMEC, palestrante, autor. Tá aqui meu escritório, PMR Advogados, quem quiser entrar lá e conhecer, www.advpmr.com.br. E aqui estão os meus contatos. Meu Instagram, Professor Leone Pereira, meu YouTube, Leone Pereira, Twitter, @Prof. Leone, Facebook, Professor Leone Pereira, meu site www.professorleonepereira.com.br, e-mail professorleonepereira@gmail.com, e-mail de escritório leonepereira@advpmr.com.br. Muito bem, vamos lá. Olha só. Quando você for estudar os diplomas normativos que dizem respeito a essa pandemia do novo coronavírus, do Covid-19, você encontra 2019, porque os primeiros relatos datam de 2019. A gente tem na Ásia, especialmente na China, até mesmo na Europa. A origem, ela é controvertida, né? Todo mundo acompanhou e a gente sabe que a própria origem, ela é controvertida. Muito bem, mas então não estranhe quando encontrar documentos 2019, não obstante o fato da República Federativa do Brasil começar a tomar as primeiras providências em 2020, sem entrar no mérito de questões políticas, mas isso efetivamente ocorreu. Muito bem. Vamos aqui ao nosso PowerPoint, olha só. Quando a gente pensa nas inovações trabalhistas, eu apresento essa sequência aqui para vocês. A primeira lei que trouxe medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, foi a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Presta atenção. Essa lei, ela não foi específica da área trabalhista. Ela trouxe, sim, medidas para enfrentamento envolvendo diversas áreas. E um dispositivo chamou a atenção para a trabalhista, que foi o artigo 3º, parágrafo 3º.
O artigo 3º, parágrafo 3º, disse que as faltas decorrentes da pandemia do novo coronavírus seriam consideradas faltas justificadas. E sendo faltas justificadas, caracterizam hipótese de interrupção do contrato individual de trabalho. E sendo interrupção do contrato individual de trabalho, eu tenho 6 grandes características. A manutenção do vínculo empregatício, não sendo cabível despedida arbitrária ou sem justa causa. O empregado não trabalhando, não prestando serviços. O pagamento dos salários do período. O cômputo do período no tempo de serviço. Os depósitos do fundo de garantia, sendo uma assustação restrita e unilateral dos efeitos principais do contrato. Interrupção do contrato, sendo que, resumindo, o empregado não trabalharia e a empresa, o empregador, tendo que arcar com todos os direitos trabalhistas. É óbvio que o empregador brasileiro não conseguiria suportar toda essa situação, o que é natural. Veja, e aqui eu tomo muito cuidado para falar, mas a reflexão tem que ser aprofundada. Nesse momento, naturalmente, a vida e a saúde das pessoas é o que há de mais importante. Isso é inegável, isso é indubitável, isso é insofismável. Só que a frase "fique em casa", ela é muito superficial diante da complexidade do problema, que é a pior crise da nossa geração. Os estudos deverão ser aprofundados em diversas áreas de conhecimento. Então veja, muitos dizem que até o governo brasileiro, quando eu falo governo, envolve os poderes em geral, tá? Nós demoramos muito tempo para tomar as primeiras providências. E essa lei, perceba, de fevereiro foi talvez aí a primeira lei que procurou trazer enfrentamento. E o empresário, e quando eu falo empresário, eu não falo da grande empresa, da multinacional. Eu falo do verdadeiro empregador aqui no país, que é a microempresa, a empresa de pequeno porte, o mercadinho, a lojinha. Naturalmente, não iam conseguir suportar com tudo isso. Com todo o respeito, eu cheguei a ouvir aqui do sindicato, sem citar nomes, de uma empresa que a gente atende, que a empresa deveria ter sim a função social de colocar todos os empregados em licença remunerada. Eu até brinquei lá com o sindicalista e falei, olha, então depois a gente manda a conta para vocês pagarem, a folha de pagamento, pode pagar numa vez ou até parcelado, mas imagina, como que a empresa, todos os empregadores, teriam condições para suportar. Eu vi gente falando, mas as empresas deveriam ter se planejado para uma pandemia dessa, para a pior crise da nossa geração. Então veja, a gente precisa fazer o que a gente chama de razoabilidade, proporcionalidade, ponderação de interesses, sopesamento de valores, aplicarmos regras de calibragem. Muito bem. E aí nós tivemos a edição de diversas medidas provisórias. Foi nesse momento que inclusive surgiu aquele meme, olha, advogado trabalhista, estudioso da área trabalhista, tome cuidado. Antes de dormir e na hora de acordar, veja se saiu alguma medida provisória. Você deve lembrar da Páscoa, todo mundo estava com medo de abrir um ovo de Páscoa e saiu uma medida provisória. De tantas que saíram. Então saíram diversas medidas provisórias, leis, decretos, portarias. Um decreto importante foi esse aqui. O decreto legislativo número 6 de 2020. Esse decreto, ele procurou trazer ou estipular o estado de calamidade pública aqui na República Federativa do Brasil. Então nós passamos a vivenciar um estado de calamidade pública. Então, Lei 13.979 e Decreto Legislativo número 6. De todas essas medidas provisórias que saíram,
eu destaco essas três aqui. Ó. A medida provisória 927, olha como elas são próximas, de 22 de março de 2020. A medida provisória 928, de 23 de março de 2020. E a medida provisória 936, de 1 de abril de 2020. Vamos lá. A medida provisória 927, ela foi a primeira medida provisória trabalhista, efetivamente trabalhista. Ela trouxe medidas trabalhistas para enfrentamento do coronavírus. E eu vou destacar alguns pontos que chamaram a atenção. Primeiro, logo no seu artigo 1º, ela trouxe o enquadramento dessa situação, a natureza jurídica dessa situação, como de força maior. E a força maior, na CLT, ela vem disciplinada nos artigos 501 a 504. Os artigos 501 a 504 disciplinam a força maior. Lembrando que a área trabalhista, ela não faz diferenciação entre caso fortuito e força maior. A gente, em tese, é tudo força maior. Um evento de origem humana ou da natureza, a gente enquadra como força maior. E aqui já tem um debate importante. Um dos grandes debates esses que surgiram, foi o seguinte. De alguma forma, o Estado, em sentido amplo, poderia ser responsabilizado. Veja, fazendo até estudo de filosofia do direito, e nós tivemos Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, nós criamos um Estado para o Estado nos representar. Muito bem. Tivemos atos de isolamento, de quarentena, e se discutiu muito algum tipo até de responsabilização trabalhista do Estado. E tem um artigo na CLT, que é o artigo 486, ele traz a teoria do fato do príncipe, ou teoria do factum principis. E questões de isolamento, de quarentena, de fechamento de atividades, isso trouxe um prejuízo enorme para as empresas. Prejuízos diretos e indiretos. Muitas empresas surgiram, mas mais de 600 mil empresas fecharam as portas. Estou falando de 5 milhões de empregos que foram afetados direta ou indiretamente. Então, pelo artigo 486 da CLT, nós teríamos algum tipo de responsabilização trabalhista estatal. Mas o artigo 1º da MP 927 trouxe o enquadramento como força maior, o que poderia trazer como excludente ou mitigação da própria responsabilidade. Parece o tema polêmico, mas que vai prevalecer o entendimento do enquadramento como força maior, e não como teoria do fato do príncipe. Até porque, voltando aqui, essa lei mais recente, e eu procurei gravar essa aula, essa palestra, da maneira mais recente possível, a lei 14.020, de 6 de julho de 2020, essa lei, que em tese a gente vai chegar lá, foi conversão da medida provisória 936, ela disse claramente, com todas as letras, da inaplicabilidade do artigo 486 da CLT. Então, para reforçar a não caracterização da teoria do fato do príncipe e a caracterização da teoria da força maior. Vamos aguardar a evolução da doutrina, especialmente da jurisprudência. O assunto naturalmente vai ser judicializado, né? Mas a posição que vem prevalecendo mesmo é o enquadramento como força maior. Muito bem. Mas voltando aqui, ó, na medida provisória 927. Outro artigo que eu destaco é o artigo 2º dessa MP 927. O artigo 2º ele trouxe uma inovação na teoria geral do direito, em relação à hermenêutica, à exegese e à própria hierarquia das normas. Como assim?
Nós temos lá o princípio da prevalência do acordo individual escrito. Princípio da prevalência do acordo individual escrito. Veja, a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ela já tinha trazido uma grande inovação, que era a inovação do princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Princípio este plasmado nos artigos 611-A e 611-B da CLT. Muito bem. Agora nós temos o acordo individual escrito prevalecendo sobre a legislação infraconstitucional, sobre as próprias normas coletivas, os instrumentos de negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, respeitados os limites da Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 88. Algo inovador. Até o próprio ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma das ações diretas questionando essas questões da pandemia, levantou isso e falou, mas peraí, a área trabalhista, o direito do trabalho brasileiro, está criando uma nova hierarquia das normas, dando primazia ao acordo individual escrito comparado com a legislação infraconstitucional e com as normas coletivas. E aí eu já trago uma grande reflexão aqui que foi feita. Até que ponto, nesse momento, o trabalhador está fazendo verdadeiros acordos? Até que ponto eu tenho rigidez na manifestação de vontade? Porque, veja, qual é a perspectiva do trabalhador nesse momento de recolocação no mercado, num momento desse? Então, a manifestação de vontade, ela apresenta rigidez? Ou ela é evada de algum vício? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo? Ou ele está aceitando por desespero? Então, esse é um debate que também vai ser judicializado. Até que ponto esse é um acordo individual escrito? E essas ferramentas trabalhistas também permitiram a utilização dos meios eletrônicos, especialmente para se entabular o acordo. E não necessariamente ele é escrito, né? Porque eu posso ter um áudio no WhatsApp, por exemplo, e isso vem sendo aceito por esses diplomas normativos de emergência. Se você tiver curiosidade, vai no site do Planalto, lá você tem inclusive uma pasta só do Covid-19, de tantos diplomas normativos que saíram nessa questão aqui da pandemia. Tá bom. Além disso, destaco o artigo 3º da medida provisória 927. O artigo 3º, ele trouxe um rol exemplificativo e ele deixou claro que o rol é exemplificativo mesmo de medidas trabalhistas para enfrentamento dessa pandemia. Então lá nós temos a questão do teletrabalho, férias individuais e férias coletivas, antecipação, até negociação de períodos aquisitivos futuros, questão de antecipação e aproveitamento de feriados, banco de horas positivo e negativo, diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Olha, foram medidas trabalhistas exemplificativas importantes. Mas algo que já existia no ordenamento justo-trabalhista vigente. Enquanto advogado, a gente ia orientar mesmo os nossos clientes nesse sentido. É óbvio que a MP 927 flexibilizou ainda mais, permitindo maior utilização dessas ferramentas trabalhistas, inclusive dando força aos próprios acordos individuais escritos. Mas são medidas paliativas diante da situação complexa que o empresário, que o tomador de serviços vem vivenciando. Muito bem. Então, é óbvio que essa MP 927, ela precisaria de complementos. Mas a MP 927 trouxe um debate interessante, que foi a possibilidade da suspensão do contrato individual de trabalho sem qualquer tipo de contraprestação patronal. Isso levantou muita polêmica e, na sequência, nós tivemos a medida provisória 928,
que revogou expressamente um artigo da MP 927 e acabando com essa possibilidade da suspensão do contrato individual de trabalho de per si, em ser considerada. Não, eu tenho que ter algum tipo de contraprestação, o que hoje nós temos lá na Lei 14.020. E a Lei 14.020, ela traz a possibilidade, se a gente vai ver melhor, mas em tese eu tenho que ter algum tipo de benefício emergencial ou ajuda compensatória mensal. Tá? Então, a MP 928 basicamente veio para revogar um artigo da MP 927. Além disso, a MP 927 trouxe também 2 artigos que tiveram os efeitos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. Um, até falando que a doença relacionada ao coronavírus não seria doença ocupacional, salvo comprovação do nexo causal, salvo comprovação do nexo de causalidade. Então veja, dispositivo polêmico, né? E hoje vem prevalecendo o entendimento da necessidade da prova, da comprovação. Até porque é uma pandemia e o trabalhador pode pegar esse vírus em qualquer lugar do planeta Terra. Agora, é uma prova muito difícil. E a gente entra também no debate se isso seria uma prova diabólica no processo de trabalho. Que é aquela prova muito difícil, quase impossível de ser produzida. E aí eu teria até a possibilidade da aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, com base no artigo 818 da CLT, fruto da reforma trabalhista, Lei 13.467, de 2017, e o artigo 373 do Código de Processo Civil. Quer dizer, pelo princípio da aptidão da prova, a própria empresa, em tese, teria que provar que aquela doença foi adquirida em momento não relacionado ao trabalho. Uma prova difícil. Tá? Muito bem. Voltando aqui. Aí nós chegamos na medida provisória 936, de 1º de abril de 2020, medida provisória esta que foi em tese convertida na Lei 14.020, de 6 de julho de 2020. Olha só, essa medida provisória 936 trouxe o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, visando preservar o emprego e a renda, visando a continuidade das atividades empresariais, até para a manutenção dos vínculos empregatícios. E essa MP 936, hoje, Lei 14.020, é assentada em 3 grandes vertentes, 3 vigas mestras, que é o que a doutrina me chama de teoria já tridimensional. Quer dizer, quais seriam os 3 grandes institutos trabalhistas e até previdenciários trazidos aí para essa MP e agora a lei? O benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, a gente chama de BEM, BEP, BPER, a redução proporcional da jornada e do salário, bem como a suspensão temporária do contrato individual de trabalho. Benefício emergencial, que não se confunde com o auxílio emergencial, com o Corona Voucher, a redução proporcional da jornada e do salário, bem como a suspensão temporária do contrato individual de trabalho. Muito bem. E aqui a gente teve um debate bem interessante que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Reduzir jornada é um pouco mais fácil. O artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal fala, ou traz, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, a 44 horas semanais, sendo facultada a compensação de horário ou a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, como a palavra coletiva está do lado de convenção e a palavra acordo está sozinha, qual a ilação que a gente extrai que é possível um acordo individual dando aso à redução da jornada? Tudo bem. Só que a redução do salário é outro debate. A redução do salário envolve o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que traz o princípio da irredutibilidade salarial. Em tese, em regra, o
o salário é irredutível, com a ressalva da negociação coletiva. Então, a redução do salário, excepcionalmente, é admitida passando pelo sindicato, havendo a necessidade da interveniência sindical. Tanto que o próprio ministro Ricardo Lewandowski trouxe esse debate, falando, peraí, mas tem que passar pelo sindicato. Tanto que ele criou até uma regra de procedimento, de comunicar ao sindicato e tudo mais, mas a decisão plenária entendeu que seria possível sim o acordo individual. Dentro dessa linha de um direito de emergência, de uma jurisprudência de emergência. Isso traz algo perigoso para um Estado democrático de direito, para o princípio da segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas e sociais. Essa possibilidade da interpretação do Poder Judiciário, até mesmo contra a legem. É óbvio que houve aí um sopesamento de valores, mas entenda que isso acaba sendo perigoso? Bom, é um debate também que se coloca nesse momento. Tá? Veja, medida provisória 936, que aqui sim trouxe também a suspensão temporária do contrato individual de trabalho, mas com algum tipo de contraprestação. Ou o benefício emergencial, ou uma ajuda compensatória mensal. E aqui foi convertida na Lei 14.020. Detalhe, como nós tivemos, aí comparando as redações, inovações, mudança de redação e verdadeiros jabutis, matérias estranhas ao texto original da MP 936, em questão de direito intertemporal, a Lei 14.020 não pode ser aplicada de maneira retroativa. Tá? Nós temos uma situação que efetivamente o Supremo diz que eu só poderia aplicar se a conversão em lei significar uma real repetição do texto do MP, o que não aconteceu nesse caso. Tá bom? Além disso, nós tivemos na Lei 14.020 inovações importantes. Alguns resgates de direitos fundamentais. Por exemplo, previsão de estabilidade da gestante cumulada com a estabilidade da MP agora em lei, em que eu, usando a ferramenta trabalhista, a redução ou a suspensão, vamos imaginar que eu estou usando por 60 dias, eu teria garantia de emprego por 60 dias, mais o equivalente a posteriori. E agora eu poderia acumular com a estabilidade da gestante, que vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, estabilidade essa prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Além disso, a impossibilidade da dispensa sem justa causa da pessoa com deficiência. Olha que interessante. Também com manifestação de ação afirmativa ou discriminação positiva. Além disso, a possibilidade da utilização dessas ferramentas para o aposentado que continua trabalhando, desde que a empresa arque com uma ajuda compensatória mensal. Tá? Além disso, tivemos o decreto 10.422, de 3 de julho de 2020, decreto esse mencionado pela Lei 14.020, trazendo a prorrogação de prazos e não podendo exceder 120 dias ao total. Então, eu posso utilizar a redução proporcional da jornada e do salário e suspensão temporária do contrato individual de trabalho, mas respeitado agora um prazo máximo de 120 dias, computado o período anterior, prazo máximo de 120 dias. E, por fim, no momento da gravação dessa palestra, eu encerro com a portaria 16.655, de 14 de julho de 2020, portaria esta que veio, portaria do Ministério da Economia, tá? Portaria esta que veio com o objetivo de afastar aquela tese de presunção de fraude da empresa, do empregador, que dispensa e recontrata dentro de 90 dias. Então, a ideia foi afastar uma presunção de fraude. Se a empresa dispensou sem justa causa e recontratou dentro de 90 dias. Essa contratação tem que manter os mesmos termos do contrato anterior, só que por negociação coletiva, esses termos eles poderão ser alterados, passando pelo sindicato. E aqui eu encerro aqui, tá? A minha palestra, com aquele pensamento positivo e ânimo firme.
É isso. Agradeço a atenção de todos e todos, colegas, advogados. Mais uma vez, agradecimento, gratidão ao doutor Alexandre Rolo, né, pelo convite, por presidir de maneira brilhante a comissão, a própria Comissão de Cultura e Eventos da OAB. Espero que eu possa ter contribuído com a veiculação de informações, trazendo um panorama geral de reflexos dos trabalhos da pandemia. Inegavelmente, eu falo que o ramo do direito mais debatido no mundo em tempos de pandemia foi a área trabalhista. O que demonstra a importância da área trabalhista e que as pessoas sempre falam, tenham mais respeito pela área, entendam a importância que tem a área trabalhista em diversos setores da própria sociedade. Tá certo? Então é isso, aquele pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos, boas reflexões e até o nosso próximo encontro.